Você está assistindo ao TrueCast Podcast, um podcast que fala o que a Bíblia ensina, como está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um projeto que nasceu no coração de Deus para anunciar a verdade e aproximar você dele a cada episódio. E hoje você está assistindo Logos, um programa dedicado a se aprofundar nos textos bíblicos e trazer uma compreensão clara das Sagradas Escrituras. Aqui analisamos a palavra, observamos o contexto e buscamos entender com clareza aquilo que Deus revelou através da Bíblia. E antes de começarmos, já aproveite para seguir o TrueCast nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok e também no Spotify, para você acompanhar todos os episódios. TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Olá, paz do Senhor Jesus, estamos dando início aqui a mais um TrueCast no programa Logos, onde aqui nós estamos reunidos nesse momento para falar aqui sobre um tema muito legal. Vamos estar falando aqui como Deus derrotou os deuses do Egito, né? Vamos estar falando um pouco sobre as pragas, e eu convido você desde já a ficar ligado aqui nesse programa, onde vai ter um conteúdo bem legal, bem bacana. Nós vamos estar falando aqui sobre um pouco também sobre o Egito em si, sobre sua cultura, sobre aquilo que acontecia naquele tempo no Egito Antigo, e também vamos estar falando sobre as pragas que foram lançadas sobre o Egito para ferir o Egito. Então eu convido você a estar ligado conosco neste momento. Está comigo aqui na mesa também o irmão Mateus, para estar falando conosco a respeito desse assunto. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos em Cristo. É um prazer mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos para poder mais uma vez esclarecer a luz das Sagradas Escrituras aí nos contextos bíblicos, né? E por que Deus precisou derrubar os deuses do Egito antes de libertar o seu povo? Fique até o final que nós iremos responder a você aqui hoje, em nome de Jesus. Também está conosco o obreiro Renato. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãs, que bom estarmos novamente em mais um episódio do programa Logos. E hoje, mais uma vez, como sempre, um assunto muito legal e interessante que vamos tratar junto, conversar e aprender um pouco mais, tá bom? É um prazer ter você conosco. Fique aí, que será uma bênção. Se você ainda não acompanhou, a gente já fez alguns outros programas anteriores falando sobre o êxodo, né, sobre a entrada do povo hebreu no Egito, falando também um pouco ali sobre a manifestação do Senhor a Moisés. E agora nós vamos entrar aqui em um tema um pouco mais aprofundado, né, que é sobre as pragas de Deus que foram lançadas ali sobre o Egito e o porquê de tudo isso, né? Então a gente vai dar início aqui falando sobre esse assunto, né? Sim, uma bênção. E o nosso texto base, né? Vamos ler a introdução desse texto. Fica lá em Êxodo capítulo 12 e verso 12. Você pode sair nos acompanhando na sua casa. Diz assim, ó: porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, e tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Né, irmão obreiro Renato? Isso mesmo. Irmãos, então hoje nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto um pouco espinhoso também, interessante, porque às vezes nós focamos muito na questão da libertação, né, apenas de Deus ter tirado o povo do Egito. Mas o interessante para nós observarmos, iniciar esse podcast hoje, é a gente falar que antes de tirar o povo do Egito, Deus dá um decreto e um juízo sobre os deuses do Egito. Sim. E isso é interessante, porque Deus começa a nos dar a mostra do que era o Egito e do seu símbolo naquela época e a força religiosa que havia dentro do Egito. Então, para nós entendermos um pouco mais sobre isso, nós vamos dar uma breve introdução a respeito do próprio Egito, porque nós precisamos entender o que era o Egito, o que significava o Egito e a força que o Egito tinha. Para você e eu entendermos um pouco melhor, o Egito, irmãos, ele era um país muito forte
e uma colônia, um povo que tinha um império muito grande para a época e muito revolucionário para a época, muito à frente dos outros ao seu redor. E estavam conquistando tudo que havia ao seu redor. Eles tinham um poder, uma força tremenda. Então Deus vê essa necessidade de mostrar que toda aquela força, todo aquele poder seria derrubado, né? Então nós vamos brevemente te explicar um pouco o que era este Egito. Então assim, irmãos, o Egito, ele está localizado numa terra, num ambiente, num programa que a gente pode ver visivelmente, geográfico, que está envolto de areia, deserto. Os maiores desertos estão envoltos do Egito. E a cidade, o país do Egito, ele começou a ter vida e ter população por causa de um tal de um rio, chamado Rio Nilo. Sim. O maior rio do mundo em dimensão de comprimento. Então o Rio Nilo, ele começa a gerar vida pro Egito, a dar vida pro Egito. Então o Egito, ele não é nada sem o Nilo. Então começa a poder ter habitantes ali, porque em um determinado tempo do ano, dos dias, o rio transbordava, aquela água ia decorrente naquele deserto, e tudo que você plantava, então, dava fruto. Tudo que você colocava, dava crescimento. Então as populações começaram a rodear aquele rio e formar, assim, um lugar para morar, para habitar, porque começaram a ver que aquele rio gerava prosperidade terrena e fruto de vida, e começaram a ver que ali podia ter habitações de vida de pessoas. Então, o Egito começa dessa maneira, começa a ser popularizado ali, populoso, com pessoas por causa do rio Nilo, tá bom? Nós podemos, então, também entender que dentro do Egito, eles tinham muita ideias de revolução, de evolução. E eu acho interessante porque nós, como estamos falando de algo bíblico e concerniente a respeito das coisas de Deus, era também uma terra muito religiosa. E por base de ser muito religiosa, tudo para ela você colocava deuses para supor que foi Deus que abençoou, que teve uma força maior, que te entregou aquilo e você agora tem uma bênção, vamos dizer assim, por aqueles deuses que eles estão prosperando a sua vida. Então o Egito, ele cresce desta maneira. Debaixo de uma forma milagrosa, que é o Nilo, que é uma bênção, mas eles começam a atribuir a Deus e o povo começa a andar debaixo dessas orientações, tá bom? Sim, sim. E para que nós possamos também contextualizar tudo, até para entendermos a veracidade do que nós podemos compreender e ver na ação de Deus com relação às pragas, nós precisamos, então, o irmão Renato já falou perfeitamente com relação ao Rio Nilo, e explicar também a potência que era o Egito na época, né? De força, econômica também. Nós vemos rastro na Bíblia, nos contextos bíblicos, que diversas vezes o povo passava por dificuldade e eles recorriam ao Egito, porque o Egito tinha alimento, porque o Egito tinha fartura. Então, e com isso também, isso dava também mais força para que eles pudessem ser não só uma potência econômica, mas uma potência de idolatria. Por quê? Porque eles tinham uma certa segurança em tudo aquilo que eles faziam, né? Devido ao império que se foi instalado ali no Egito, né? Eu tava lendo algo sobre esse assunto, que o Egito, então, no momento ele era apenas um país, né? Por um bom tempo ele foi um país. Ele se tornou um império a partir do momento que ele começou a lastrar ali seu território, né? Começou a avançar, a conquistar ali as regiões que estavam em volta, Canaã, Síria, entre outras regiões que estavam mais perto ali, né? E para você ganhar um território de alguém, você precisava ter um poder militar, um exército bom, um exército grande, um exército forte, né? E isso demonstra que o Egito ele se torna um império naquela época por conta do poder militar que eles tinham também, né? Isso mesmo. Eles tinham um grande exército. E isso ajudava eles a conquistar aqueles que estavam à sua volta, mostrando para nós que as pessoas, quando olhavam para o Egito, entendiam que ali era um lugar de segurança. Isso aí. Era um lugar de segurança. E muita gente ia para lá, né? Então, assim, o Egito, ele era uma terra que te atraía. Porque, assim, a filosofia egípcia é o seguinte: vem aqui, porque se você estudar, se você trabalhar, estudar, buscar em conhecimento e se esforçar, você cresce no Egito.
né? Você cresce... Até porque dos lugares que você mais obtinha conhecimento na época era no Egito. Sim. Então, há um tempo atrás, anos depois da criação do Egito, virar uma estrutura imperial, foi criado o grande prédio de Alexandria, onde tinha vários livros Sim. que as pessoas iam lá, passavam por lá, deixavam os livros originais, era reescrito outra cópia e ia embora que a cópia original ficava em Alexandria, porque era uma fonte de conhecimento, Sim. um lugar de fonte de conhecimento. Então você buscava conhecimento, você trabalhava, você tinha prosperidade e você crescia. E o Egito, o faraó e todos os governantes daquela época reaproveitava isso do povo que ia morar lá. Você pode morar aqui, mas seu filho serve o exército, nós chamamos de exército hoje, mas vai para a linha militar, esse daqui vai para essa linha, serve a gente. Então a população crescia, Sim. avançava, né? Era uma forma organizada de crescimento. E muito organizada. E outra coisa, a gente vai ver alguns textos da Bíblia, já desde o livro de Gênesis, a partir de Abraão, quando houve ali uma fome, né, sobre a terra. A primeira coisa que Abraão faz, pega a sua família e ele se direciona para o Egito, porque ele olhava para o Egito como um escape, né? Opa, faltou comida aqui, nós sabemos onde nós vamos encontrar comida, encontrar trabalho, encontrar água, que naquele tempo, por ser uma região desértica, o lugar que tivesse água era o lugar que ia dominar, né? Era o lugar que ia conseguir ter mais status no meio do povo. E além disso, também a gente vai ver a história de José. José, quando ele é vendido como escravo para trabalhar, para onde que ele é levado? Ele é levado para o Egito. Ele vai para o Egito porque lá tinha muito trabalho, como você acabou de citar. Muito né? trabalho. Ainda outras citações da Bíblia, o próprio Jacó, quando falta comida na terra, que ele faz? Ele pega seus filhos e fala, vão lá para o Egito, que lá tem mantimento. Porque isso mostra que eles eram um império poderoso, era um grande império, né? E agora, quando a gente está falando aqui sobre Deus querer mostrar para eles ali o seu poder, né, para libertar, a gente vê que era uma grande nação naquele tempo, era um grande império naquele tempo, poderoso, e agora Deus vai mostrar para eles que, por mais que eles tivessem fé, tivessem crença em tudo aquilo que eles possuíam, existia uma força maior ainda, um Deus maior, né? Sim. Porque a gente comentou aqui que era um país politeísta, né? Um império politeísta. Eles tinham vários deuses, eles botavam a confiança deles naquilo que eles podiam ver, né? Mas até agora, Faraó era um Deus para eles, né? Agora Deus ia mostrar para eles que existia um Deus que não podia ver, que era mais poderoso que todos os deuses que eles tinham, né? Que toda a crença que eles tinham, né? Era um povo tão politeísta que eles... até Faraó era considerado um deus. Sim. E a linhagem de Faraó, para você ser Faraó, tinha que ser a linhagem sanguínea de Faraó, filho, e assim por seguinte. Se morresse Faraó e não tivesse filho, a esposa se tornaria a suprema naquele lugar. Porque para eles, o Faraó era um representante divino dos deuses para eles. Então não toque no Faraó. O que ele falar é a fala da divindade. Sim, um povo bem religioso, assim, nessa questão, né? É porque eles eram um povo, né? A religião que predominava era politeísta, né? Então eles adoravam diversos deuses. Na história já foi registrada que aproximadamente existiam mais de 2.000 deuses no Egito. Não que todos eram adorados ao mesmo tempo, nem que todas as regiões, né, do Egito prestavam culto ou adoração a todos esses deuses, mas foram registrados na história aproximadamente 2.000 deuses. Então, no Egito era um império muito forte da idolatria. Um império muito forte e muito bem colocado pelo Obreiro Renato, com relação de eles propriamente ter o egípcio, né, o faraó, no caso, como se ele fosse um deus vivo. Um representante de um Deus vivo. Em pessoa. A gente vê assim que eles se apegavam muito àquilo que eles viam, né? Aquilo que estava, tipo, a gente citou o Rio Nilo. O Rio Nilo era uma divindade para eles, porque do rio eles conseguiam tirar ali a plantação, né? Eles conseguiam tirar o peixe, a rota também que eles usavam como rota marítima, conseguiam fazer comercialização. Então aquilo trazia um benefício para eles, logo eles já entendiam que tinha um Deus ali por trás daquele movimento, né? A mesma coisa, ele olhava para os animais, né? Olhava para o sol, olhava para todas aquelas características da terra, e dali eles tiravam um Deus para adorar, para eles servir, né? Por isso tornava eles também um povo muito idólatra, politeísta. Politeísta. Né? E o interessante, irmãos, é nós pararmos para pensar que muitas vezes Deus foi pintado como alguém muito cruel por causa dessas 10 pragas. E a gente tem que entender que Deus lançar as 10 pragas no Egito não é crueldade nem com o egípcio e nem com o povo de Israel, nem com ninguém.
O desejo de Deus é romper toda essa idolatria que havia dentro do Egito. Então Deus não deseja o mal para o ser humano. Deus deseja o mal sobre aquilo que o ser humano está se colocando no lugar dele. Verdade. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é ruim para Deus. Deus não gosta. Então Deus começa a ir contra. Então nós temos que desmistificar isso daí, essa questão das pessoas acharem, não, Deus foi lá e foi cruel com o egípcio. Não, Deus foi cruel com as crenças que o egípcio tinha. Pode ver que nós vamos estudar as 10 pragas e vamos citar aqui algumas hoje. Nós vamos ver que cada praga concerniente é para derrubar Era um juízo sobre um Deus do Egito. Então, Deus não foi cruel com o povo. O povo que não quis desapegar dos seus deuses. Eu vejo assim que essa questão ali do Egito não era apenas uma libertação física, né? Deus não queria apenas libertar eles do território geográfico do Egito. Sim. Deus queria também libertar eles espiritualmente. Né? Eu acredito quebrar que 90% era para libertar espiritualmente. Tirar aquela venda dos olhos deles, né? Eles olhavam muito pro que era físico, né? Para aquela cultura ali, idólatra que eles viam fisicamente. Mas por trás daquilo, Deus queria quebrar algo espiritual mais forte, né? Mais profundo. E também nós... a gente vai ver mais à frente, até quando nós detalharmos ali as pragas, que nós podemos ver também a questão da misericórdia de Deus para com o povo. E justamente é com aquilo que o obreiro Renato falou, com relação de, Deus não queria punir o povo, mas sim demonstrar ao povo que eles estavam vivendo um engano, numa idolatria perversa, diversos deuses, né, sendo adorados. Só há um Deus a ser adorado, o único Deus e verdadeiro. Então, era isso que Deus estava fazendo. E quando nós olhamos a questão das pragas, né, a cada degrau que ia subindo, a primeira, a segunda, a terceira, era uma demonstração de Deus dizendo para o povo, olha, ainda há tempo de vocês se arrepender. Você pode se arrepender. Apesar de ser uma questão ali, de um propósito de Deus com relação ao endurecimento. Do coração de Faraó. Até travou aqui, irmãos. Do coração de Faraó, mas só que Deus também estava mostrando para o povo, vocês podem se arrepender a qualquer momento. Porque eu estou desmistificando aqui tudo aquilo que vocês estavam acreditando no passado e agora eu estou aqui apresentando para vocês um fator novo. Isso tudo que vocês acreditavam não é mais. E nós vamos ver aqui os principais deuses, já vamos entrar nessa? Já vamos entrar, mas também nessa questão que você está falando, eu vou pontuar uma coisa interessante também, é que cada praga, Deus dava oportunidade. Libera o meu povo agora. Perfeito. Cada praga. Então, não era vontade de Deus dar as 10 pragas. Sim. Mas cada praga, Deus dizia, meu povo pode ir? Aí Faraó, pode. Não pode. Pode. Não pode. Voltava atrás. Então, o que acontece? Cada praga, Deus dava uma oportunidade. E ainda Cada assim... praga Deus dava oportunidade. Outro ponto interessante ainda sobre essa questão dos deuses é que estava acontecendo uma forte batalha espiritual ali. E era não era de Deus com dos ídolos ou os ídolos com Deus. Era Deus com a visão do povo sobre ídolos. Uhum. Porque nada briga com Deus, tá, irmãos? Nada tem força igual a Deus. O diabo não luta com Deus, os deuses não lutam com Deus. Nós é quem colocamos no lugar de Deus. Sim. Aí Deus entra na luta. Sim. Porque Deus quer ter o lugar dele em nós. Sim. E aí ele tem que entrar pra uma luta espiritual que nós o colocamos, né? Infelizmente, que no caso os egípcios colocaram e o povo de Israel tava no meio. Sim. Infelizmente. Então, assim, nós vamos pontuar agora, irmãos, a queda desses deuses. Vamos falar sobre algumas, né? Vamos definir algumas e nós vamos começar a entender como era uma questão espiritual mesmo. Sim. Que interessante, né? Uhum. Vamos então... E, pode falar. E com relação a isso, nós, antes de entrarmos ali na questão das pragas, vamos criar uma linha para o pessoal entender que lá era um povo tão idólatra que já tinha uns deuses que eram os principais. Isso. Que era aproximadamente 10 deuses principais. Que foi o que né? apresentou. Que era o Ra, né? Que era o deus Sol, né? Que era o central, né? Era o deus Sol. O Osíris, que representava o deus da morte e ressurreição. O Ísis, que era a deusa da magia e da maternidade. Horus, que era o deus do céu, né? Ligado a Faraó, esse era ligado a Faraó. A Anubis, que era associada à mumificação. A Arthur, que era significado a amor, alegria e música. Set, que era caos, guerra e desordem. E Pita,
que era o Criador, né? Esse daqui era o Deus que era o principal Deus que eles adoravam lá no povo, no Egito, né? E tinha, cada área para eles tinha uma linha de divindade, né? O rio Nilo Isso. como provisão, né? Que nós vamos ver. O sol sendo como ordem Ordem. e poder. A terra sendo como fertilidade. E animais como força e proteção. Então, quando nós temos já essas 4 linhas, né? 4 áreas, né? Da vida, né? Ali no Egito, né? Que tinha a questão da divindade, nós podemos ver, então, que cada linha dessa representava Nilo, provisão, sol, ordem e poder, e terra, fertilidade, animal, a força e proteção. Então, nas pragas que são lançadas contra esses deuses, é para desmistificar isso que eles traziam como um pedestal, né? Como um troféu. Colocando né? no lugar de Deus, né? No lugar Porque quem de deu Deus. aquilo ali foi Deus. Sim, e eles colocavam isso. no lugar do Deus Supremo, né? Mas então é isso aí, irmãos. E o interessante de nós entendermos todos esses deuses é que daí você olha para as pragas de uma maneira diferente. Sim. Você para de chamar praga e você começa a chamar de juízo. Juízo. Então, já muda sua perspectiva com respeito a isso. Você não chama mais de praga. Não foi 10 pragas. Foi juízos. Mas juízos, sim, juízos de Deus contra os ídolos do Egito. Sim. Né? Deus derrubou eles. Então, o primeiro, irmãos, que Deus começa a realizar está no capítulo 7. Né? E a Bíblia diz... Pode ler aí para mim, por favor, Ari. Só a parte de Deus mandar Moisés tocar no rio. Vou ler aqui, ó, Êxodo capítulo 7, no seu versículo 17. Assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se transformarão em sangue. Olha que interessante, irmãos. Então, o primeiro Deus que Deus toca e quer derrubar no Egito é o Deus que formou o Egito. Sim. Aos olhos egípcios, quem deu vida para eles foi o Rio Nilo. O rio Nilo. Porque, como nós falamos no início, o Rio Nilo, se você quiser, depois puxa um Google aí, é muito fácil, você puxar a geografia lá do Egito antigo, você vai ver que havia o Egito do Alto Egito e o Egito Baixo, né? Sim. E você podia perceber que o rio era a fonte de vida. Tudo procedia do rio. Então, irmãos, de tempo em tempo, este rio chovia, este rio transbordava. Sim. E as águas iam por todo o deserto do Egito, todas as terras áridas do Egito, e você podia plantar qualquer coisa que aquele terreno fértil dava vida. Então, para o Egito, o rio Nilo era extremamente importante, era vida. A vida para eles estava no rio Nilo. Sim. Nesse momento, se podia dizer que o coração do Egito parou de bater. Porque, de fato, o rio Nilo ele representava vida. E sem o rio Nilo, o Egito não existia. Não poderia existir sem o rio Nilo. Olhando assim, de uma forma agora, como nós estamos vendo aqui, a palavra era lugar de estabilidade. Né? Estabilidade. É o que dava estabilidade ao Egito, porque as nações cercavam em volta do rio, porque o deserto estava atrás, né? Só havia deserto, havia terra árida, terra seca, então o rio mostrava estabilidade, né? Trazia vida, trazia fertilidade, trazia alimento. Então eles colocavam a confiança deles ali. Então eu vejo que a primeira praga, igual a gente leu, a água em sangue, é Deus atacando a estabilidade do Egito. Porque acho que nenhum dos outros deuses que já foi citado aqui pelo irmão Mateus eram tão importantes para o Egito quanto o Nilo. Nenhum dos deuses que ali estavam eram tão importantes para o Egito quanto o Nilo. O Nilo vamos dizer assim, é aquilo que segurava o Egito, né? Aquilo que mantinha o Egito. O Egito era poderoso, o Egito era forte, por quê? Por causa das águas, por causa do rio, né? E a capital do Egito, na época, estava próxima ao rio Nilo, porque tinha o porto no rio Nilo, que vinha outras navegações direto pelo rio Nilo para chegar até o Egito, de forma mais rápida. Então você vê assim, eles olhavam para o rio, quem dominasse o rio, dominava as civilizações que estavam em volta, né? Exatamente. Porque ali plantava, colhia. No deserto, se plantasse, não ia colher. Então quem estava no deserto ia olhar, opa, tem que ir lá para o Egito, porque lá no Egito tem água, né? Tem o rio Nilo, tem... Então eu vejo que a primeira praga veio para tirar a estabilidade do Egito. Porque tocou na água, agora o que eles iam fazer? Como que eles iam plantar no meio do sangue?
Como que eles iam pescar? Como que eles iam utilizar para outras coisas a água? Porque a Bíblia vai dizer que a praga durou por 7 dias, né? 7 Ela dias. ficou 7 dias com a água Você já transformada em imaginou, sangue. irmão, você é tocar na sua força. Porque o que você tinha de autoridade contra as outras nações ao redor? O rio. Nós temos o controle do rio. Tá vendo esse rio que passa aí o restante dele? Toda a sua força, a sua saúde está na nossa terra. Nós temos o rio como imensidão de água para nós. Mas agora tem 7 dias de sangue neste rio, porque sangue você não consegue tomar. Sim. Pra gerar sangue nesse rio, o que aconteceu? Algumas coisas morreram lá. Ficou podre. Ficou um rio sem, A Bíblia diz sem que os vida. próprios peixes, né? Os peixes, tudo que havia estão no rio morreram. ali, outra. Seus animais vão começar a morrer, Sim, porque não vão não tem tomar onde água. beber. Sim. E o irmão Ari falou algo muito interessante, né? Mas antes disso pontuar, né? Aquilo que gerava uma sustentação para o Egito virou morte agora nesse Virou momento. morte. E o irmão Ari falou algo que o rio Nilo trazia uma certa segurança para eles, né? E nós, quando olhamos para as pragas, né? Nós vemos que Deus, ele não manda as pragas de forma aleatória. Ele não manda. Cada uma delas tem um propósito. E você pode anotar aí na sua casa que existe 4 escadas, né? 4 degraus dentro desse propósito das pragas. O primeiro era gerar um incômodo, porque aí a água em sangue, né? E depois nós vamos ver a próxima praga também. Então a água e a questão das rãs, nós vamos ver ali que era um incômodo que ele queria trazer, um desconforto que tirar da zona de conforto, daquilo que trazia segurança para o Egito. A segunda era o sofrimento, que aí veio mosca e peste, né? Aí depois a destruição, que aí vem granizo e gafanhotos. Isso, cada uma tem uma amarração. E a última é o juízo final. Então, cada uma delas tem um propósito, tem um degrau que precisa ser definido, né? Então, Deus não mandou nada aleatório. E o princípio do Rio Nilo é: estou tirando vocês da zona de conforto. Vocês estão achando que o poder está em vocês, que vocês têm a soberania porque vocês têm água, porque a água é sinônimo de vida, porque hoje o ser humano sem água não tem vida. Por isso que Jesus vai dizer que ele é a água da vida. Por isso que ele vai dizer isso, porque a água é sinônimo de vida. Então agora eu vou tirar vocês da zona de conforto. Então, o primeiro degrau que nós estamos agora seguindo com vocês, nosso ouvinte, é o incômodo. Eu vejo Deus falando assim nesse momento, né? Eu vou tocar naquilo que vocês mais confiam, né? Para mostrar que nem aí aquilo que vocês consideram mais forte e poderoso vocês podem controlar ou está acima do nosso Deus, né? Que é o grande eu sou, né? E ele chamava o Rio Nilo de Deus Rapi, né? Isso, que é verdade. o Deus da fertilidade. Deus da fertilidade. Fértil. Nós temos uma terra fértil por causa do rio. Tudo que nós jogamos aqui dá vida por causa do rio. E agora o rio vai levar morte. E outra coisa que eu vejo aqui, irmão Renato, agora você falou isso, abriu aqui uma luz, né? Eles tinham fé porque era fértil, né? Eles olhavam, então aqui é o Deus Rapi, né? Nós confiamos na fertilidade. Só que antes deles confiar na fertilidade, antes de existir o Egito, quem criou todas as coisas foi Deus. Ou o que estava tocando agora. Ou seja, eles começaram a depender tanto do rio que eles tornaram o rio um Deus. A dependência exagerada daquilo que tinha ali tornou daquilo ali uma divindade para eles, né? Então Deus estava quebrando, falando, vocês estão confiando em algo que é passageiro, que vai acabar aqui, né? Uma hora termina, uma hora passa o Egito, vem outra civilização, outro império, né? E ele estava querendo levar os olhos para confiar naquilo que não passa, naquilo que é eterno, né? No próprio Deus, né? Então aqui, como a gente estava falando, há uma guerra tanto ali física, mas também espiritual por trás daquilo, né? Queria quebrar a confiança deles naquele Deus, né? Que eles tinham... por tanto depender daquilo, eles tornaram aquilo uma divindade, né? Eles tornaram o rio uma divindade. Sim, e vocês que estão nos ouvindo agora, de repente você está pegando agora esse momento, o Bruno Renato ele trouxe uma introdução perfeita, quando ele diz que havia a enchente da água, a água vinha, e aquela terra que era árida tornava a ter vida. E com isso veio a civilização. Então, o que deu origem ao povo do Egito foi a água. E o Deus Rapi, que era o Deus que estava sendo agora quebrado, né? Que é um deusinho bem pequenininho, ele representava o quê? A abundância trazida pelas cheias. E era como um dos sustentadores da ordem cósmica.
Então, hoje, a questão dos peixes, quando você vai pescar, eu sou um grande pescador, vocês sabem disso, né? Você vai ver a questão da lua, né? Que a lua ela vai mexer com a questão da maré cheia, maré vazia, né? A lua minguante, lua. Então, ele mexia com toda essa atmosfera, o cosmo, questão de encher. Então, o rio era o quê? Aquilo que dava origem ao povo do Egito. Então, aí Deus também estava dizendo para ele, ó, não foi daí que vocês surgiram. A origem não é daí. Não é daí da origem. Eu tô quebrando esse paradigma que vocês construíram, dizendo que a origem de vocês partiram desse pressuposto, mas não é não. Então, por isso que Deus, naquele momento, estava trazendo um julgamento. Né, o interessante é assim, ó, essa praga do rio Nilo ser tocado e ficar em rio de sangue, e ele não dá mais vida, qualidade de vida para o povo beber, não alcançou os israelitas, lá em Goze. Perfeito. E o interessante é essa visão de Deus para o povo, para todos os egípcios e toda a nação ao redor. Enquanto vocês associam a vida de vocês a um simples rio, o povo que associa a vida deles a mim, tem água para eles lá. Tem água. Vocês não. Porque a vida deles está ligada em mim, mas a de vocês não. Está ligada ao rio? Então tudo bem. Então se nós trazer para os dias atuais e nós dissermos que nós temos uns tipos de deuses que nós associamos a nossa vida como algo importantíssimo para nós, Deus vai tocar nele para mostrar para nós que aquilo, na verdade, não é a nossa vida. Não é. É algo que é muito atual e é bom citar. O homem, ele pode estudar a lua. Ele pode ir e dar a volta à lua, mas a vida dele não está lá. Isso mesmo, perfeito. Ele não adianta ele falar, não, temos que achar uma vida fora dessa terra. Não, Deus te criou aqui para você viver aqui. Isso. E se você tentar sair dessa ligação do que Deus criou pra você, ele vai tocar naquilo que você tá achando que é vida pra você. Sim. É isso que entra a casa da dependência também, né? Você depende muito daquilo que acabou que você faz daquilo teu Deus, né? Deus. Você toda hora tá ali vivendo daquilo que Porque você faz você veio daquilo daquilo. Deus, E tudo que você vem, você vai considerar maior Sim. que você, importantíssimo pra você. É um Deus e pra perde você. o foco, né? Perde o foco. O que eles... Nós somos a imagem de Deus, Sim, gente. a imagem de Deus. E eles achavam que a água foi gerada pelo Deus Rap. E Deus estava demonstrando para ele, ó, tudo que vocês têm, tudo que está aqui, vem de mim. Eu sou a origem de tudo. Então, o que eu quiser fazer com isso, eu faço. Então, por isso, naquele momento, ele estava transformando aquela água em sangue, demonstrando a sua soberania. Porque, às vezes, nós somos tão dependentes de algumas coisas que Deus ele vai tirar, arrancar, vai trazer um incômodo. Tudo aquilo que toma o trono de Deus do nosso coração, ele vai gerar um incômodo. E nesse momento Deus estava gerando um incômodo para o povo egípcio. Por quê? Porque vocês estão tornando aquilo que eu criei o seu Deus. Sendo que eu sou o Deus de tudo. Eu sou a soberania em tudo. É isso aí. Então essa foi a primeira juízo de Deus. Derrubou a estrutura do Egito. Quebrou a estrutura do Egito. E como a gente já citou um pouco, agora vem o segundo juízo. E o segundo juízo... Antes de... irmão Renato, desculpa. Vai lá. Antes de passar pra lá... Tem mais algum ponto? Eu vou Pode falar falar. só mais um ponto aqui. Vai lá. Que a Bíblia vai dizer que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também. A Bíblia diz que os magos do Egito, porém, vieram e fizeram o mesmo com os seus As 3 primeiras pragas eles fizeram igual. Isso aí, legal. Então a gente não passar desse ponto porque é interessante, verdade. né? Não, A Bíblia vai falar que Deus mandou Arão tocar a água, né? Quando Arão toca a água pelo poder de Deus, da palavra de Deus, então a água se tornou em sangue. E por 7 dias ficou sangue, né? Os peixes morreram, houve um mau cheiro, mas aí diz a Bíblia aqui que vieram os magos do Egito, né? Com seus encantamentos ali, com as suas magias, e eles fizeram o mesmo. Uhum. Eles tornaram a água também em sangue. Só que aqui a gente vê que eles não fizeram o reverso, eles não tiraram a água que estava virando sangue em água potável novamente, eles fizeram o mesmo. E isso também abre um parênteses aqui, um leque para a gente falar sobre isso, né? Que além de existir o poder, né, glorioso de Deus, né, o poder de qual a Bíblia nos revela, de Deus, de criar todas as coisas, de fazer, também existe aí, né, um encantamento, um engano, né, pairando no mundo. Sim, verdade. Não é somente, nós, glória a Deus, nós conhecemos, né, Deus, conhecemos o seu poder, o Criador, mas também, além disso, existe no mundo hoje um poder do engano.
A própria Bíblia fala que vai chegar um momento que vão chegar perante Deus e falar, Senhor, mas no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, né? E ele falou, eu não vos conheço, porque não usavam do poder de Deus. E o Usavam do interessante é que poder. eles fizeram a magia igual ao que Igual que Arão já- fez. E aí nós temos que entender que é para desvincular a divindade de Deus sobre o rio, sobre Isso. o Deus deles. Estava querendo dizer, Isso. você fez, mas nós também Mas podemos conseguimos. fazer também. Então, hoje acontece muito isso. É tirar a verdade bíblica e pegar algo semelhante e distorcer. Bem coisa de Adão e Eva no jardim que a Sim. serpente fez com Eva. Isso. Pegar a verdade e distorcer. Então, é bem coisa do diabo mesmo. Então, você pega o que Deus fez, faz igual, só que distorce. E diz pro povo, nós também podemos. Eu vejo... Então, eu o nosso consigo- Deus ainda existe. Sim, Eu, verdade. isso que consigo, eles queriam eu consigo ver ali nesse momento, às vezes alguém vai dizer, não, mas eram encantadores, eram truques, né? Mas eu consigo ver aqui uma ação do maligno, eu consigo ver uma Sim. ação do diabo A aqui batalha também, que né? estava acontecendo. E porque a idolatria, por trás de toda idolatria, tem lá o seu espírito imundo, né? Há uma mão, um dedo de Satanás lá por trás de tudo aquilo que torna o povo idólatra, né? Então aqui eu vejo ele também ali agora agindo, né? E aqueles homens vão lá e fazem o mesmo. Pra quê? Pra tentar tirar o crédito de Deus. Pra continuar com o povo aqui, pra ó, amarrado, isso, né? pra continuar Que com o é povo. Isso. E Deus Ah. mesmo fala que não seria fácil, né? Que o coração de Faraó seria endurecido, que ele ia resistir a tudo aquilo, né? E logo que ele vê um escape, ele espera, não foi Deus, ó, os meus também conseguem fazer. Então, foi o É. Arão que fez Então, uma magia. Pra nós não também reconhecer o poder de Deus, agora ele se apega ao poder dos encantamentos do Egito. Cai dentro Boa, daquilo que isso aí. falamos no início, né? Que Deus, ele vem com as pragas não para com o povo, mas sim para com os deuses do Egito. E todas as vezes que Deus, ele veio com uma praga, ele veio com um arrependimento. E aí? Vai liberar o meu povo? E aí? Então ele estava demonstrando a sua misericórdia. Só que é o que também está acontecendo nos dias de hoje, a questão da apostasia da fé. A pessoa trocar aquilo que é verdade por outra coisa. Mas só que aquilo lá é parecido com aquilo que nós fazemos. Só que de uma forma diferente. Entendeu? Não, eles pregam o amor, eles falam sobre a graça, eles falam isso também. Mas faz de uma forma diferente. Aqui nós faz também, né? E aqui nós faz também. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem nada a ver. Então, era isso. Então, quando eles viram que o rio Nilo estava sendo poluído pelo sangue, poluído pelos répteis, animais, que tudo que tinham morrido ali, nossa, talvez naquele momento o povo em si caiu. Pô, será que aquilo que nós acreditávamos não serve mais? Pô, o faraó tanto falava, o mestre tanto ensinava nas escolas aqui do Egito, falavam tanto sobre o Deus Rapi, e agora, cadê esse Deus? Aí, não, calma aí. Aí faraó, não, calma aí, os meus magos também vão fazer a mesma coisa. Vão fazer de uma forma diferente. Vão fazer da mesma... Não, então quer dizer que a gente ainda continua Nós acreditando estamos certos, né? Estamos Nós estamos no caminho estamos certo, né? Então, hoje o que está acontecendo é isso. As pessoas estão se apostatando da fé porque estão vendo muitos magos por aí. Encantadores, Faz né? encantadores. Fazendo os milagres, né? Encantadores de profecia da palavra. Isso. Tem muitos encantadores hoje, né, cara? Tem muito encanto. Por isso Isso. nós estamos num lugar pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que o Egito hoje. Porque tem muitos encantadores que distorcem a palavra de Deus e pinta algo legal pro povo, e o povo vai ficar na idolatria, Sim. vai ficar naquilo ali, ao ponto da pessoa dizer, não, você não deve orar se você não pedir pra santa primeiro, né? Esses dias eu vi um rapaz falando isso, então Jesus amava a Maria também, a Santa Maria, né? A Maria de todos nós amamos, né? A irmã, mas a Santa Maria Jesus também amava, então é pegar a Maria que é verdade e distorcer, e trazer que dizer, não, você tem que orar a Maria para que Maria fale com Jesus, para que Jesus fale com Deus, para que no meio dessa bagunça você possa ser ouvido. Como se Deus dependesse de alguma coisa entre nós e ele que já foi rompido na cruz. Então, é muita distorção de verdades que os magos vão te orientando. Eu Você vejo vai- aqui o engano, os encantamentos ali, o engano que estava acontecendo era simplesmente para manter o povo preso. né? Preso. Manter o povo preso. A ideia mesmo. era manter o povo preso. E tinha judeu que nasceu no Egito, mas era sangue judaico, foi pra lá, a mulher engravidou, nasceu lá, e Deus não queria que o seu povo, da origem dele, de sangue abraâmica, ficasse nesse Sim. engano. E Deus vai lá, tenta tirar e eles tentam prender de novo. Sim. Então a gente seguindo. Aí, na sequência, Vem mais uma, né? Deus então fala, não, então agora eu vou ter que apelar um pouquinho. Vamos apelar um pouquinho. E ele vai e joga a praga, o juízo da rã.
Mais uma praga de incômodo, né? De incômodo, porque agora ele toca diretamente numa deusa. E uma das principais deusas do Egito, né? Que eles denominavam como... eu não sei se é o nome Hecate. citado assim, mas Hecate. É. Que é a deusa... Hackett. Hecate. Que tinha... Isso aí, Hecate. Hecate. É Hackett, né? Que ela tinha uma cabeça de rã. Era uma mulher, como se fosse uma mulher com cabeça de rã. Olha a deusa dos cidadãos. Era o corpo de uma mulher com a cabeça de rã. Por que cabeça de rã, irmãos? Não vou falar aqui no podcast, claro, né? Traz o sentido sexual, porque o Egito era uma perdição sexual. E eles tinham a visão dessa deusa de rã de fertilidade e renovação de vida. Então Deus toca primeiro no que gera vida. E agora Deus está tocando naquilo que gera renovação de vida, de você gerar os seus prazeres, você ter o seu bem-estar nos seus prazeres. Então não foi só, irmãos, veio rã, eu não gosto de rã, ai meu Deus, não, Deus não ia... Deus envia um juízo sobre uma condenação de um Deus terrível que o povo tinha como ação de sexualidade, de ação da sua vontade, dos seus desejos, e Deus começa a tocar nisso, cara. É algo que significava, no caso, tinha um símbolo, né? De vida, agora virou praga do Egito. E aí, então, ele quebra isso, né? Imagine só agora, tenta imaginar, né? O povo agora sendo banhado por rãs, que é um réptil nojento, né? Algo terrível, que é uma rã, né? E agora, no caso, isso era um símbolo de fertilidade, era um símbolo de nascimento, era um símbolo de renovação do ciclo de vida. E agora eles olham para aquilo como, nossa, uma praga, meu Deus. E elas vêm do rio, né? Porque o rio fica vermelho e sangue, e elas começam a fugir desse rio. E começa a ir para todas as casas. Pense o que aconteceu nas casas naquela época. A Bíblia diz aqui que dentro dos fornos e nas suas amassadeiras, nem Faraó não escapou da praga, né? Nem Faraó não escapou dessa praga. As pragas estavam incomodando até Faraó dentro lá do seu palácio, do seu esplendor. Então, aquilo que era de proliferação, que era de vida para eles, que era abundante, agora Deus está trazendo incômodo até mesmo para aquele que era considerado ali um dos principais deuses do Egito, né? Que era Faraó. O Deus grande deles estava sendo incomodado por uma ele pequena escapou rã. por causa da rã. Verdade, mas ele não é Deus? Ele não é um Deus, não é Por que uma não se divindade? escapasse? Eu acho que precisava relatar também o que o povo do Egito ficava contestando, né? Faraó, Faraó, você não disse que as rãs era fertilidade, era nascimento, era renovação de vida? Agora virou uma praga, Faraó. E aí? Você não é uma representatividade de um Deus vivo, né? No Egito? Qual é a solução que você traz para nós? E é como o obreiro Ari falou, né? Até Faraó foi incomodado com essa praga, então, com essa segunda praga. É isso aí. A segunda praga para o juízo é um sentido de derrubar todos os desejos e satisfações do seu corpo, das suas vontades, e ela está coligada à primeira, né? O rio em sangue, agora a rã. E a terceira, irmãos, indo já para a terceira, a praga é uma das pragas também que eu acredito ser uma das piores que nós podemos receber também, né? Então, vou te interromper de novo, dá um stop para nós falar mais um pontinho aqui, então, antes de nós ir para essa praga. Tem bastante assunto, que vai tá lá, legal, vai lá. porque a Bíblia vai dizer que aí então o faraó chamou Moisés e pediu para quê? Para que Moisés intercedesse por ele. Isso, ele pediu para que Moisés intercedesse a Deus por ele para que tirasse as pragas, né? E aí, então, Moisés vai lá, né? Porque ele falou que ia obedecer, né? Ia deixar o povo ir. Moisés vai lá, intercede a Deus por Faraó. Deus vem, traz o livramento para Faraó e para toda a terra do Egito. Aí Faraó endurece o coração e não deixa o povo ir. Aí a gente vê, então, ele naquele momento foi lá e pediu o favor de Deus, né? Se o Senhor me abençoar aqui, né? Tirar essas rãs, eu vou obedecer. Então, na hora que ele vê a mão de Deus agindo sobre o Egito, ele volta atrás de novo e endurece seu coração, né? E isso é uma lição muito importante para nós nos nossos dias, né? Quantas vezes nós só estamos buscando ali a benfeitoria de Deus, a bênção de Deus, né? Irmão Renato, ora por mim nessa área que quando acontecer, né, eu vou lá e vou honrar a Deus.
irmão Mateus, eu preciso nessa área, e quando acontecer eu vou lá e vou honrar a Deus. Aí naquele momento nós agimos como faraó, né? Deus vai lá, abre a porta, abençoa, Deus dá a graça, né? Faz o milagre que precisa, e chega naquela hora que a gente faz, endurece o nosso coração e volta a fazer aquilo que nós estávamos fazendo antes, né? Mostrando que quando precisamos tem oração, mas quando é necessário não tem transformação, né? Porque ele recebeu a oração, recebeu a bênção, as rãs saíram do Egito, mas na hora de ele deixar aquele coração dele ser quebrantado, ser amolecido, ele endurece o coração e volta de novo para a prática idólatra, né? E é interessante, né? Que às vezes nós associamos isso mesmo, né? Fazemos isso, né? Quando estamos em sofrimento, quando estamos sofrendo alguma situação da nossa vida, recorremos a Deus. E depois, quando Ele sana o nosso problema, nós viramos as costas para isso. Isso é bem humano, né? Isso é bem humano. Bem ser Mas humano agora, mesmo. então, vamos partir para outro ponto. Então, ó, a gente falamos do rio das E das rãs. rãs. Então, no degrau lá que você anotou, era incômodo. Então, essas duas primeiras pragas do Egito é incômodo. A terceira praga agora, ela cai num outro degrau, que é sofrimento. Agora vai sofrer um pouco. Sofrimento. Então, vai falar sobre os piolhos. Os piolhos. Lá no capítulo 8, verso 16 ao 19, irmãos, Deus fala para Moisés, você vai tocar no solo. O piolho podia vir de qualquer lugar. Vamos pontuar aí. Sim. Piolho podia vir dos animais, piolho podia vir do ser humano, né? Tem gente hoje ainda que tem piolho, Sim. às vezes, criança pega, Sim. né? Então o piolho podia vir de qualquer lugar. Só que a Bíblia diz que Moisés toca, como Deus mandou, a sua vara no chão, e do chão sobe uma poeira. Olha que doideira, gente. Com todo respeito, que doideira pensar nisso, né? Porque daí sobe uma poeira e da poeira sai o piolho. Os piolhos. E aí você pega, para eles, a poeira era um deus. Sim. A poeira era um deus. É o deus Geb, se eu não me engano, é esse que se expressa assim, não sei se você... Geb, que é o deus da terra, como pó. Ou seja, o pó era um deus para eles também. Para eles consideravam o pó um deus. Aí Deus diz, então peraí, esse Deus vai castigar vocês agora. Sim. Levanta a poeira e vem o piolho sobre todo o povo, até Faraó. Deixa eu ler um pouquinho a questão do significado desse Deus, que Vai lá, muito lê lá. interessante, né? Ele é um dos deuses mais antigos, né? Membros da Eneida, né? Da Heliópolis. Mas olha, ele representa o solo fértil e a estabilidade do mundo físico, sendo associado à vegetação, à fertilidade e aos terremotos e à sucessão real. Né? Sua figura expressa a crença egípcia na terra como uma entidade viva e divina. Então, a crença era que a terra era relacionada como uma entidade viva e divina. E agora Deus, então, toca na terra. Então, do pó da terra se transforma em insetos. Insetos. E esses insetos, então, agora traz um sofrimento incrível, porque eu não sei vocês, mas lá em casa, num tempo, lá no ano de 2002, mais ou menos, quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, nós tínhamos uma cachorra lá no quintal, um parente lá tinha, e deu pulga. Cara, era terrível. Coitadinha. É um bicho terrível aquilo ali. E se você deixar no animal, você pega um animal, aquilo lá é terrível. E quando ele vem para a pessoa, é algo... Já sentir umas picadas, é pior do que mosquito. Imagine agora uma proliferação total... Em todo mundo. Em todos. De piolho, no caso, chamado pulga, né? Vamos botar assim, pulga, né? Vamos botar para os dias de hoje, pulga. E aqui, aí, você falando sobre a praga, a gente vê ele sendo incomodado, tudo, né? Aí tem um ponto ali também que diz que agora, dessa vez, os magos não conseguiram repetir. Não conseguiram. Eles conseguiram até o 2 ali, a segunda Eles rã não também. conseguiram repetir aquilo, né? E nem expelir. Sim, e eles não conseguiram falam, né? mudar. Eles Tá escrito, eles falam que aquilo ali foi o quê? Foi o dedo de Deus, Dedo né? de Deus. Foi a mão de Deus ali que tocou, né? Mas porque tocou na estrutura, que a Bíblia diz que é o domínio... A Bíblia não, mas a tradução do Deus deles é domínio sobre a terra. Isso. Domínio. Então, o domínio deles sobre a terra, que é o bem maior deles, que era o Rio Nilo, e a terra que dava fruto, eles perderam.
Eles perderam o chão, perderam a estrutura. E aí, gente, se a gente associar com a nossa vida cristã, é bem interessante, né? Porque isso é o evangelho, é perder a sua estrutura, estrutura não, mas perder a sua base de terra que você tem, que tudo pra você que é material é valioso, é um bem, é seu, é meu. E quando você entra na presença de Deus, Deus fala, não é teu, é meu. Sim. Lembram de Adão? Acho que a gente falou aqui, né? Que Deus deu o domínio do Éden, não o controle. Isso, verdade. É diferente. Você dominar algo, Deus me deu o domínio de dominar esse copo, mas não o controle sobre ele. Eu não consigo erguer ele sem pegar nele. Deus consegue. Uhum. Deus tem o controle. Eu tenho o domínio. E nessa praga a gente vê agora eles ficando vulneráveis, né? Porque totalmente. o mago ia lá e fazia igual o encantamento. Então eles olham, não, isso nossos magos conseguem, mas agora eles já não conseguem, então o que eles começam agora? Começa a vir aquela pulga atrás da orelha, né? Literalmente. Tinha bastante, né? Vinha aquela, opa, calma aí, né? Por que agora eles não conseguem mudar? Por que agora eles não conseguem repetir? É que aonde a Bíblia diz o dedo de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus começa a me mostrar. Agora, não, vocês têm os seus encantamentos, mas eles são limitados, né? Até aqui vocês chegaram, mas daqui pra frente vocês não vão passar, né? Vocês não vão conseguir acompanhar. Porque não tem como competir. Você falou no começo aqui, não tem como competir com Deus. Ele é o Criador, ele criou todas as coisas, ele controla todas as coisas, ele é o soberano. Então, Deus começa a mostrar para o Egito, agora vocês estão vulneráveis, vocês não conseguem fazer com que os deuses de vocês salvem vocês, e eu vou continuar mostrando para vocês o meu poder. Sim. Porque aqui também Deus, através das pragas, estava revelando quem ele era, né? Ou quando perguntarem quem você é, então vai dizer, eu sou o que sou, né? Exatamente. Eu sou o que serei, Eu né? sou o que serei então, pra aquilo que vocês você daquilo. precisar que eu seja, eu vou ser vou para ser. libertar Israel da mão do Egito, né? Verdade. E ali ele começa a mostrar, não, vocês vieram até aqui, mas pare, agora vou continuar mostrando meu poder sozinho, né? Sim, e no Egito eles tinham, né? A gente até falou no início, 4 coisas que eles traziam como sendo divindade, né? O Nilo, o Sol, a terra e os animais. E agora a terceira praga estava quebrando uma divindade. Só que como pode a terra ser uma divindade, sendo que o próprio Deus deu a ordem para a terra produzir? A terra só produz porque o próprio Deus deu ordem Ainda para a ela palavra produzir. de Deus permitindo. Porque a palavra de Deus está permitindo que ela produza. E como isso? Então agora só o dedo de Deus mesmo poderia, de fato, fazer que a terra, por meio da sua palavra, produzisse, agora fizesse com ela, olha, a poeira que sai de você vai virar piolho. E aqui a gente Vai virar vê pulga. 2 deuses sendo envergonhados com uma cajadada só, né? Já dá só, isso Porque é a terra, que era considerada um deus para eles, e a Bíblia diz que até os animais, o gado, estavam cheios de piolhos, né? piolhos. Estavam cheios de piolhos. E cadê o Deus dos animais? É isso Por que aí. que não livrou os animais? Por que não veio só sobre Vai os homens, devagar, né? mano, vai Tipo, devagar. então, que a gente vai aí a chegar gente nessa vê chegar lá Deus depois. punindo Mas é ali isso mesmo. 2 divindades com uma única praga, né? E às vezes vai dizer uma praga simples, uma coisa tão pequena, agora trazendo um incômodo enorme pro povo do Egito. né? Porque até aquilo que até o que é pequeno, se vir de Deus, é grande, né? Isso. Ah, Deus usando é. aquele simples piolho ali, agora tá Se é de Fazendo Deus, um virou, grande juízo contra o Egito. Né? virou um gafanhoto aquele piolho, né? Se é de Deus, vai arrebentar com tudo. Então, assim, tudo aquilo que nós estruturamos como real para nós e sublime no lugar de Deus, sempre vai acarretar sobre nós um juízo de Deus sobre aquilo que a gente está colocando no lugar dele, que a gente chama de idolatria. Então, o egípcio agora é uma pessoa que pensa que eles eram pessoas estudiosas. Então a pessoa começou a pensar, poxa, o que está acontecendo aqui? Algo está errado. Né? Algo que a gente acreditava estava errado. Então Deus estava trazendo essa mentalidade para eles, por meio de um sofrimento que muitas vezes nós seres humanos, infelizmente, mudamos conforme um contexto de sofrimento. Infelizmente, até porque nós só adquirimos a salvação porque um veio e sofreu por nós. Então nós somos um tipo de seres que realmente, às vezes, somos transformados por meio de sofrimento, infelizmente. O sofrimento faz parte da nossa vida, tá, irmãos? Sim. Não tô falando que não faz parte. Mas tem sofrimentos que nós que fazemos Deus jogar sobre nós. Isso mesmo. Que é o que o povo do Egito fez. Tem sofrimento que é a vida, mas tem sofrimento que você não precisava passar. Perfeito. Mas você estruturou aquilo como um Deus pra você, então Aí Deus ele vai ter que desmistificar isso, né? Tirar isso, arrancar isso arrancar de de você. você. E ele vai trazer alguns incômodos. causador, né? Isso, Causador. vai tirar o causador.
E aí, então, a gente vai agora para a terceira praga. Quarta, né? A quarta, Quarta desculpa. praga agora. A quarta já tamo- praga que... Já estamos indo pro final desse primeiro episódio, irmão. Nós vamos dar continuidade, Isso. depois falar. Não vamos falar de todas hoje, não se preocupe. A pessoa deve estar pensando, nossa, eles vão falar de todas as pragas hoje? Não, calma. Não vamos falar de todas, porque a gente quer que você fique conosco aí nos outros episódios. Mas a quarta é a mosca. O verso 20 ao verso 32 do capítulo 8. Que diz que Deus, então, pega... Lê para nós o verso 20 aí, por favor. Só para nós embasarmos aí para os irmãos ficar ligados. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó quando ele sair às águas, e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encherão de enxames, e também a terra em que eles estiverem. O 22 também que a gente vai falar depois. Interessante esse. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então, olha que interessante. Vai vir agora o enxame de moscas. Nossa, acabou de já sair o piolho, ainda bem, não sou mais picado. Aí vai vir um monte de mosca agora te atormentar. Vai entrar na meu tua Deus. boca, vai entrar no teu nariz, vai entrar por Meu tudo. Deus. Vai fazer a arruaça, vai comer as coisas ali, vai arrebentar Caos com vai tudo. O acontecer. caos. As frutas, tudo vai embora, né? E aí o que acontece? A mosca, ela tem um símbolo de um rei chamado... De um deus, um deus egípcio, chamado Hutashi. Hutashi, que eu acho que acredito que se pronuncia assim. Huatashi. Que em algumas interpretações está ligado à proteção da terra e do Egito. Então esse daí protegia o Egito. Ah, ele é nosso protetor, esse Deus, que é o mosquito. O mosquito ele vem para proteger, ele vem para comer algumas coisas para tirar de nós aqui. E agora Deus está dizendo, o que vocês consideram proteção vai trazer tormento para vocês também. E aí então vem o enxame de moscas, que atormenta todo mundo, desde os animais até o mais simples da sua casa. Só que o interessante que você leu é isso. Agora Deus deixa específico. Nas outras pragas também não tinha alcançado o povo. Mas essa Deus deixa específico. Deixou claro. Vou deixar claro para Faraó. Porque se ele não tá sabendo, se não chegou um WhatsApp para ele sobre a informação de Gósen, eu vou deixar agora para ele a informação. Sim. O povo lá em Gósen não está sendo atingido. O meu povo não vai passar uma mosca lá. Você vai ver a região lá tranquila, serena. Mas vocês vão ser atormentados por mosca. Sim. Eu vejo aqui também agora uma ruptura, né? A gente Separação. começa a ver agora uma Separação. separação. Porque na primeira praga, na segunda praga e na terceira praga, ele não detalha que o Não povo não detalha. estava sofrendo. Ele não fala que Pode lá em ser Gósen que não estava, mas... Pode ser que, mas não está possivelmente registrado. estava, mas né? não tá Ele não deixa registrado. Mas ele faz questão, a partir da quarta praga, em dizer, não, agora, já que vocês não estão crendo, né? Eu vou fazer uma separação. Para ir um pouco mais fundo, né? Vai vir sobre o Egito a mosca, vai envergonhar o Deus de vocês vão ser punidos por isso, mas para provar que eu sou Deus e eu estou fazendo, lá na terra de Gósen, sobre os hebreus, não vai ter uma mosca sequer. Então agora ele começa a separar, né? Tipo, começa a separar Sim. aquilo que era dele daquilo que era do Egito, né? Isso aí. Eu vou tocar no que é de vocês, mas o que é meu não vai ser tocado, Sim. vai ficar intacto. Né? Então o caos estava instalado lá, as infestações de mosca estavam instaladas lá no Egito. Todos os territórios, nenhum território estava mais protegido. Mosca para tudo quanto é lado. Mas havia um território que estava sendo protegido por Deus, e era a terra de Gósen. E muito bem colocado a questão da divisão. Agora Deus estava dizendo de fato, olha, a diferença daqueles que estão com Deus, que é o único Deus, e a diferença daqueles que estão aí servindo outros deuses. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de eu adorar tudo aquilo que me vem pela frente, mas eu ter a minha total devoção, total pensamento, ou o trono do meu coração está voltado somente para um Deus. Eu vou fazer essa separação. E então Deus faz isso. Para quê? Para que ele saiba que eu sou o Senhor no meio da terra. O povo precisa ter essa questão de Gósen bem consciente hoje, gente, porque nós estamos num período muito complicado entre separação de um povo de Deus do mundo. E antigamente havia uma desassociação muito boa entre a igreja e o mundo.
Você conseguia desassociar. Você conseguia saber, pô, essa pessoa X é da igreja. Esse daqui não é. Hoje não tem. Hoje, infelizmente, quem tá em Gósen tá no Egito. Quem tá no Egito tá em Gósen. Você não consegue mais diferenciar. Uhum. E aí a pessoa reclama, nossa, parece que Deus não tá comigo. O que acontece com a pessoa que não faz as coisas para Deus correta, acontece comigo também. Tá, mas você habita em Gósen? Ou você tá uma mistura com o Egito, você uma hora tá lá no palácio, outra hora tá em Gósen. E aí, no palácio tá acontecendo coisas terríveis. Eles adoram deuses, eles fazem o que querem, eles fazem orgias, você tá lá. Aí agora que vem a praga, você não quer mais, você quer fugir pra Gósen? Pra correr pra proteção? Sim. Então tá acontecendo muito isso hoje. Você não consegue mais desassociar o cristão do mundano. Porque a roupa é igual, o modelo é igual, a forma de viver é igual, a forma de falar é igual. A forma de pensar é igual com relação a Deus. A pessoa que está no mundo pensa igual a Deus como eu. Então, alguma coisa está errada. Porque ele não tem a experiência que você tem. Sim. Não tem a estudo que você deveria ter. Então, assim, se nós olharmos para os dias atuais, estamos falando ali de 1000 e tantos anos antes de Cristo, mas você precisa trazer para os pontos atuais que hoje acontece muito isso. As pessoas não vivem a proteção de Deus... Porque não tem como desassociar ela do Egito. Sim, ela tá verdade. igualzinho ao Egito. E nós estamos vendo Tá aqui vivendo em Gósen. vendo o juízo da praga vindo sobre o Egito, porque quem precisava crer eram os egípcios. Quem precisava amolecer o coração, receber a revelação, eram os egípcios. Uhum. Porque os hebreus, eles já tinham Orado para isso. Eles já tinham... Porque a pessoa vai falar assim, não, lá em Gósen não acontecia nada, mas eles já eram 430 anos escravos. Uhum. Eles viviam debaixo de... Nós falamos aqui nos podcasts passados de opressão, né, de escravidão, encargos de impostos e trabalho. Ah, mas lá em Gósen não acontecia não, mas o tanto eles já tinham sofrido, né, o tanto que eles já tinham orado, agora Deus está fazendo uma separação. Não, esse aqui é meu povo, esse aqui me serve, esse aqui guarda os ensinamentos, então ele vai estar protegido. Esse aqui que ainda precisa ser quebrado, vai ser penalizado, vai ser julgado, né? Então ele estava fazendo essa diferença, né? E também trazendo para os nossos dias, igual você falou, às vezes a pessoa vai falar assim, não, mas lá na casa do irmão Mateus é sempre uma benção, né? E eu tenho que passar por isso, passar por aquilo. Não, mas calma aí, mas não sabe o caminho que você já trilhou, não sabe o caminho assim, que já sofri, que você já teve que passar, né? Às vezes a pessoa não olha, só olha para o momento. Né? Quando chega ali o juízo, aí a pessoa já olha desesperada. Não, mas por que lá? Não? Calma aí. Mas se fosse ver, fazia 430 anos que eles já eram oprimidos pelo Egito, né? Muito agora tempo. Deus está mostrando, não, eu sou o Deus deles e agora eu vou revelar meu poder, né? Então Sim. E para nós caminharmos, o primeiro degrau, né, das primeiras duas pragas, incômodo, aí a terceira praga e a quarta praga, sofrimento, e agora nós vamos para a quinta, que aí começa a entrar a destruição. Vamos falar só dela agora, vamos encerrar. Finalizamos. Falar a quinta e última, no próximo episódio vamos falar das últimas 5 também. Mas essa última é a peste nos animais. Que está lá no capítulo 9, verso 1 ao 7. Fala que Deus, então, dá autoridade e autonomia a Moisés e a Arão para lançarem esse juízo, essa praga de juízo sobre esse deus do Egito, que era chamado como deus Apis. Que é o touro sagrado, os animais sagrados. Sim. Apis ou Rapi, né, em egípcio. Depende de como você pega a tradução. Mas com respeito aos animais serem sagrados. Uhum. E isso trazia uma correlação de que o animal, além de forte, ele também era um estilo de sobrevivência também, né? Porque os animais comiam o pasto, e trazia a vida também para eles, ajudavam no trabalho pesado, que os animais puxavam as coisas nos trabalhos pesados também para ajudar. Então era força, era resistência. E Deus dizendo, tô tocando na força e na resistência do Egito, né? De tudo aquilo que o Egito considera importante e forte de sobrevivência para si. Eu vou romper agora também. Sim, e era uma das divindades mais importantes, né? Que ela representava ali o poder do criar e a vitalidade também do faraó. Então tanto que se você puxar na internet aí o deus Apis ou Rapi, dependendo da tradição, você vai ver uma imagem, né, de um touro, né? Um touro bem forte, porque era isso que representava representava ele lá no Egito. Mas o mais interessante também, que entramos agora no degrau da destruição, das pragas que vão agora trazer destruição no Egito,
é que Deus também dá uma ordem. A mesma ordem que ele deu para a mosca, ele fala agora para a quinta praga, na peste dos animais. Olha, vai tocar em todos os animais do Egito. Mas tem uma terrinha lá no canto. Seus animais É. não vai tocar. Lá no canto, que apesar de ser uma terra com boa vegetação, Gósen era diferente das outras terras, lá nenhum animal morrerá. Nenhum morrerá. Nem morrer. A gente vê ali falando sobre a força agora de Faraó, a força do Egito está sendo levada a nada, né? A nada. Porque eles não conseguem nem defender agora os seus próprios animais, aquilo que para eles é a fonte, igual você falou ali, tinha a imagem de um touro, né, de um boi, né? Aquilo que era sinônimo de força para eles, agora estava sendo sinônimo de fraqueza, porque a praga atingiu sobre a força, e Deus mais uma vez mostrando, né? Nenhum Deus que vocês tenham aí é tão forte quanto o Deus de Israel, né? Estava abatendo o Deus do Egito novamente, né? E o gado também era símbolo de dinheiro, né? Igual hoje. Hoje, querendo ou não, nós também temos essa correlação que a pessoa que tem Sim, muitos sim. gados, ela tem muito dinheiro, porque é um valor absurdo o alimento Sim, da sim. carne. E naquela época, além de ser usado para trabalho, também se comia animal, né? Se sacrificava para os Sim. seus deuses, eles usavam animais para sacrificar aos seus deuses. Então, o animal também era visto de uma forma importante na área de sacrifício, mas também na área alimentícia e na área de força, de trabalho mesmo, né? Então, para o egípcio era algo importante, era Sim, algo muito extremamente importante que agora Deus estava arrancando deles para provar. E novamente Deus pergunta: libera o meu povo. E não há liberação do Não há seu povo. liberação. Então, com base nessa quinta praga de juízo sobre eles, Deus estava rompendo a força deles, quebrando a força. E para um Deus se estabelecer sem força, ele não é Deus. Sim. Né? Há aquela visão, né? Que a pessoa diz: para um Deus ser Deus, o que difere ele de você? A força. A força. Ele tem que ter força, senão ele não é Deus. Sim. Então, não é mais Deus. Perdeu a força, Uhum. Não pode resistir, não né? pode Não tem- resistir, não tem mais Não força, tem então não é ação, Deus. não consegue reagir Sim, ao que está acontecendo. Então- E pode ver que tudo é questão de consciência, né, irmãos? A libertação, eu acredito na libertação espiritual, né? Acredito que Deus pode te libertar. Mas eu acredito também que junto com a espiritual tem que vir a libertação de consciência. Porque que adianta nós orarmos hoje, você orar por alguém, eu preciso de libertação das drogas, Deus vai te ajudar. Amém. Mas se a tua consciência não entrar nesse ato de fé, amanhã você está usando droga. Perfeito. Então, a libertação de uma idolatria, de algo que é um vício, que é uma dependência de um Deus, é a consciência também. Né? Renove a sua mente. É isso que Paulo diz em Romanos 12, né? A renovação de mente, a metanoia. Então, eu tenho uma consciência de que aquele touro, aquele boi, não é tão poderoso assim, então há um Deus por trás. Há um Deus maior do que ele. Sim, sim, Há um perfeito. Deus maior do que ele. Então, Deus queria mudar a consciência do egípcio. Consciência sobre o que realmente é Deus e o que você pode considerar Deus. Então, é isso Sim. que é... E o que nós podemos, já indo para a conclusão, é que as pragas do Egito não foram apenas como um castigo, né? Mas foi ali um confronto, né? Do Deus vivo contra os deuses, né? de que o Israel, homem estabelece. que o homem se estabelece. E não foi simplesmente para julgamento, né, também, mas foi em prol também da libertação do povo. Né? Foi em prol da libertação do povo. E não foi algo simplesmente direcionado para Faraó, mas sobre aquilo que o Egito e Faraó adorava. Então, para isso, definindo, né, irmãos, aqui, eu creio que para definirmos a causa das pragas, a causa daquilo que estava vindo como um efeito negativo sobre o Egito, era para tirar aquilo que eles colocaram no trono que só pertencia a Deus. E muitas vezes, se nós queremos uma libertação de Deus, agora falando para nós, né? Nós Sim. sempre temos nossos deuses, nós podemos considerar muita coisa como Deus para Os nós. próprios ídolos, né? Nossos ídolos. Então, irmãos, uma certeza de que Deus está quebrando ídolos na nossa vida ou nos libertando é se Ele está tirando coisas que às vezes nós consideramos que machuque. Poxa, por que Deus está fazendo isso? Está me doendo. Ai, que dor, ai, que ruim. Por que Deus está tirando isso de mim? Será que você perguntou para Deus o efeito que aquilo estava causando em você e no seu relacionamento com Ele, ao invés de perguntar o porquê Ele está tirando?
Então, muitas vezes, Deus vai tirar algumas coisas de nós que nós não vamos reconhecer como ídolo, mas está sendo ídolo. Sim. É verdade. Então, nós precisamos E- olhar desse ponto de vista para E já levando nesse ritmo de conclusão, igual o Matheus falou, outra coisa que é importante ver é que essas 5 pragas que nós estudamos, elas tinham algo em comum, né? Deus, antes de trazer o juízo, antes de penalizar o Egito, ele sempre trazia uma palavra, né? de Ó, avisar. deixa o meu povo ir. Então ele estava falando, ó, se você deixar, você está livrando o povo da consequência. E a mesma coisa para nós nos nossos dias, né? Deus sempre nos traz uma orientação. Sempre há na palavra uma orientação para nós, né? Falando, ó, se fizer assim, vai dar boa. Agora, se você não fizer, no final você vai sofrer as consequências, né? Então a gente pode tirar também esse ponto, né, de ensinamento daquilo que nós estamos conversando hoje. Deus nunca vai penalizar a gente sem primeiro ele nos avisar. Ele nunca vai trazer o juízo sem antes nos orientar. Ó, vocês podem escolher um outro caminho. E essa é a mensagem que nós pregamos, né? Isso. Há 2 portas, há 2 caminhos, né? Você que escolhe. Talvez no momento o percurso seja agradável, mas no final a consequência vai chegar, né? A todas as dispensações da Bíblia era assim, né? Começava ali com um anúncio e depois terminava com o juízo. E o juízo era sempre resultado da escolha do homem. E Faraó também. Foram 10 pragas, ele endurecia seu coração, e toda vez que a praga vinha era resultado do endurecimento do coração, da escolha própria dele. Né? Sim. Algo que eu deixo para aqueles que estão nos assistindo o Egito de Êxodo não existe mais. Mas os deuses ainda existem. E pode existir dentro de nós, Sim. né? Em quem você confia, né? Aonde está firmada a sua confiança? Quem te sustenta? Quem sustenta a sua vida? A quem você teme? Ou a quem você recorre? Então, algumas coisas que nós precisamos analisar. Quem é o dono do nosso tempo? O que é aquilo que está nos distraindo? Então, o Egito de Êxodo não existe mais. Mas há deuses que existem ainda na nossa vida. E Deus, ele vai levantar coisas, adversidades, momentos na nossa vida para confrontar isso. Para tirar isso de dentro do nosso coração. Para tirar isso do lugar onde Deus deveria ser a essência, onde Deus deveria ser o centro de tudo. Então você reflita nisso nesse dia. O Egito de Êxodo não existe mais, mas ainda há deuses que ainda existem. E será que qual Deus está governando e direcionando o seu coração? E às vezes tem coisas na nossa vida que para nós, para nossa concepção humana, não tem resposta. Mas se nós olharmos lá para o fundo do nosso coração, nós vamos ver qual é o Deus que está governando a nossa vida. E essa é a reflexão e a palavra dessa primeira parte das pragas, né? Da queda das pragas, né? Do Egito. Queda dos deuses do Egito. Deuses, né? E nós vamos continuar, irmãos, no próximo episódio. Nós vamos dar continuidade. Então você que está acompanhando esse podcast, continue conosco. Nós vamos dar continuidade e concluir as outras 5 pragas sobre os deuses do Egito, 5 juízos sobre os deuses do Egito e aquilo que os rodeavam e o povo também, concerniente, né? Infelizmente caiu sobre o povo do Egito e Faraó. Mas fique conosco, nós vamos se aprofundar mais nesse assunto. E foi uma bênção, né, irmãos? Muito bom. Amém. Que Deus Glória a possa Deus. nos abençoar e você possa compartilhar, comentar e também nos ajudar aí com o seu conhecimento, dando um acréscimo aí a esse assunto que nós tratamos aqui. Então, deixa os irmãos dar a saudação de final aí, a paz do Senhor para vocês. Deus te abençoe, tá? Muito obrigado por nos assistir até o final e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até, gente. Deus abençoe. Até o próximo. Até mais.